Boa noite, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a esta casa de paz, de luz e de caridade. Vamos aos informes da noite. O GEIC desenvolve os trabalhos abertos ao público todas as quartas-feiras, às 20 horas. São as denominadas reuniões doutrinárias com temas do Evangelho à luz do Espiritismo. E, no mesmo horário, também é realizado um trabalho da evangelização infanto-juvenil. E no sábado, às 16 horas, temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um trabalho complementar ao trabalho que é realizado no dia de quarta-feira. Para as pessoas que pretendem conhecer a fundo a doutrina, e é um momento diferenciado, bastante oportuno, para que todos estejam aqui reunidos, estudando a doutrina dos espíritos. O GEIC também desenvolve um trabalho social, trabalho da distribuição de farnéis. Todo terceiro sábado de cada mês, o GEIC entrega às famílias que estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica os farnéis, que são pequenas cestas com alimentos. Temos aí no hall de entrada o famoso Assoado Farias, onde é recolhido os alimentos. Sempre que possível, é bom trazer 1 quilo ou 2, ou quanto puder, para as famílias necessitadas. Também, nossa amiga Raiz organizou aí uma rifa, que é uma forma de obter recurso para a manutenção das despesas daqui da casa religiosa. Então, uma rifa no valor de R$10 está aí no hall de entrada, com vários panos de pratos, então um valor bastante acessível, e também é uma forma de auxiliar nos trabalhos da casa. Realizados estes informes, a partir de agora, nosso amigo José vai brindar a todos com uma excelente canção. Em seguida, prece inicial com nosso irmão Soraya. O amor é uma palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira. O amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito. É dele que
O amor é uma palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira. O amor tem sempre razão. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito. É dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem planta o amor só vai colher felicidade. O amor é uma flor que nasce no chão da verdade, e quem planta o amor só vai colher felicidade. Boa noite, irmãos. Vamos pedir a quem for para a luz, vamos nos aquietando para receber já juntos o Espírito em oração. Senhor, nosso Deus, estamos aqui reunidos nesse momento de gratidão, a última doutrinária do ano de 2023, e tu nos desses a oportunidade de estarmos aqui. Olha também pelos nossos irmãos que não podem estar aqui nesse momento, mas estão nos acompanhando com suas vibrações, com suas orações. Senhor, obrigada. Gratidão, Senhor, por ter permitido que os irmãos iluminados dessem sustentação aqui a esse trabalho. Que nós possamos a cada dia alcançar mais corações, Senhor, e que tenhamos mais e mais resiliência e fé para superar os aprimoramentos que surgiram esse ano e os que surgirão no próximo ano. Nós temos certeza disso, como temos a certeza da tua presença conosco. Senhor, obrigada por ter permitido que o teu Filho e nosso irmão Jesus tivesse encarnado aqui nesse planeta, nos deixando as lições de amorosidade, de fé, de força para seguir no caminho da luz. Que assim seja e assim será. Agora vamos convidar nosso irmão Acioli, que vai fazer a palestra da noite. Uma boa noite carregada de paz e fraternidade. Que possamos desejar a todos vocês saúde, paz, harmonia plena e vida longa. Se não na carne, com certeza na vida espiritual.
porque somos eternos, imortais. A proposição de hoje ela é interessante porque no fechar ou no apagar das luzes desse ano que corre, se avizinha o próximo com toda uma estrutura e expectativa de mudanças, de transições, de possibilidades que se ampliam quanto mais trabalhamos nas operações internas do nosso sentimento, de nossa mente, como poder criativo, tanto quanto pela fé no futuro, mediante aquilo que investimos como energias operosas no momento presente. O que dizem os sábios de todas as épocas, que o bem é força de construção quando direcionamos para dentro de nós e para fora de nós. Somos o que pensamos e tudo aquilo que construímos nos arcanos sagrados da mente educada e do sentimento disciplinado. Então é notório que em determinados períodos deste nosso planeta escola, que não obstante a beleza física, topográfica, geográfica, climática, ainda é uma escola abençoada, onde as dores, os espíritos imperfeitos aqui são depuradas mediante as fases continuadas de todas as épocas e a superação dos desafios no campo da dor, no campo da construção e do despojar de si próprio das imperfeições que representam jaças, trincas no brilhante de nossas emoções e de nossa estrutura interna que guarda a semente do vir a ser, mediante o trabalhar continuado de tudo aquilo que é o potencial criativo que existe em nós. Dado isto, é importante observar que antes da era de peixes, ali apontada como início da época da Boa Nova, a humanidade não tinha evoluído o suficiente e necessário se fazia que se operasse a grande mudança. É notório sentir e registrar que desde a época da Índia milenar, indivíduos de grande sabedoria aqui vieram a pregar lições de crescimento, de trabalho da natureza íntima, de que nos adestrássemos para a vivência do bem, da meditação e da paz. Então registre-se o trabalho das mentes abençoadas que aqui implantaram na antiga Índia, a Índia milenar, as religiões do hinduísmo, do estudo dos versos sagrados que ainda são estudados no brahmanismo, as lições do Siddhartha, o Gautama, que enriqueceu de pureza, de amor e sábia justiça todo aquele povo que carecia aprender através do iluminado as lições da bondade, do despojamento e da construção da riqueza interior. Mais tarde, os sábios da inteligência que se destacaram na Grécia de Atenas, registre-se o pensamento iluminado de Sócrates, que pregava nas praças de Atenas para os seus discípulos que se iluminavam com a sua palavra. Ele pregava com a sua simplicidade, filho de lavadeira, o princípio da ética, da justiça, do cumprimento do dever, dos valores íntimos que deveriam se sobrepor à posse das coisas, porque aquele que abria mão da posse e cultivava os valores
éticos da bondade, da justiça, da moderação, exercitava os valores íntimos da alma. E quando deles não muitos julgavam ou pré-julgavam como um sábio de tolos, ele dizia que o seu daimon assim dizia e afirmava que o indivíduo era grandioso quando estabelecia em si próprio os princípios do crescimento interior e consoante aquilo que rezava, em um dos oráculos, conhecido como Oráculo de Delfos, que o princípio do crescimento iniciava-se por aquele que buscava conhecer a si próprio. Então, se perguntaram-lhe os discípulos: quem dentre todos de Atenas é o mais sábio? Ele não confirmou. Diante da insistência, os discípulos voltaram-se para ele e perguntaram: dizem que sois vós. O que podes colocar acerca disso, nobre mestre? Só sei que pouco sei. Ele vivenciou de forma tão ímpar o conhecimento da verdade que foi condenado a morrer defendendo os princípios da lógica, da ética e da verdade. Quando convidado a abrir mão da prisão, ele citou: não posso ceder à injustiça de me fazer livre comprando aquele que me prende. Como poderei defender a justiça e a ética se admitir subornar aquele que me prende? Vocês se esquecem que ele prende apenas este corpo velho e alquebrado. Mas o que eu penso, o que eu sinto e o que sou não conhece prisões. Porque eu sou e serei sempre livre. O pensamento socrático e o platônico se confundiram porque tinham a origem na mesma escola, a escola grega. Eles passaram, mas o pensamento filosófico daquela escola, principalmente a escola platônica, que defendia os mesmos princípios do sábio ateniense, perduram até hoje. Todos esses seres fizeram parte de escolas de espíritos que desceram dos altiplanos iluminados para se aproximarem das regiões ensombreadas do planeta Terra. Ao seu tempo, sábios conhecidos como profetas estabeleceram que em um dado momento aquele que viria para rasgar o véu das sombras e trazer a luz do esclarecimento chegaria. No ano 6 antes da era cristã, alguns sábios do Oriente viram, através de seus estudos, que ele viria consoante aquilo que eles interpretaram, filho de uma pobre mulher e de um carpinteiro na região do Oriente Médio, e que procurassem na cidade conhecida como Belém. Se reuniram filhos da mesma escola de aprendizado do Oriente, Gaspar, Baltazar e Belchior, os sábios ou magos do Oriente. Arrumaram os seus pequenos haveres e alguns presentes. Naquela noite, diferenciada, um rastro luminoso lhes indicavam intuitivamente o caminho a seguir. Eles se informaram, mas acharam prudentes que deveriam seguir um sinal luminoso antes de seguir o sinal de um rei que não tinha respaldo ético para aconselhar ninguém. Então, chegando às cercanias de uma pequena caverna, eles presenciaram que a luz ali se detinham e procuravam saber o que ocorria por ali.
e uma senhora muito simples, com seu esposo que deveria chegar a Jerusalém, mas devido ao censo da época, eles pediram um abrigo numa estrebaria, um lugar simples, onde ali guardava-se algumas ferramentas e alguns animais. Eles perceberam, tal a luz que conseguiam ver naqueles 3 familiares, que algo diferente ocorria. Então eles se avizinham e têm o conhecimento que uma criança nascera de forma simples, humilde, porque era o que havia sobrado como um lugar de aconchego naquela noite fria. Os 3 sábios, então, fazem uma prece, agradecem a possibilidade da visita e vislumbra a criança cercada por um brilho místico e bem guardada por seres espirituais que eles poderiam e tinham a capacidade de perceber naquele ambiente. Então eles entregam ouro, incenso e mirra como símbolos da eterna aliança e do respeito por aquela criatura que viria para benefício de muitos e para ódio de tantos outros. Era chegado a era de peixes, o início de um novo ciclo de 2000 anos, a principiar no século da Boa Nova, onde todos seriam convidados para o banquete de luz, e ele, o noivo, viria para descerrar para o mundo o aconselhamento, o convite para a Boa Nova. Porque fora estabelecido numa programação de quase 4.000 anos que o governador espiritual do planeta, o construtor deste plano, dessa escola abençoada, viria ministrar aos corações humildes e já preparados pela dor, pelas duras lições, que era chegado o momento de que o amor fosse reencarnado ou fosse estabelecidas as bases de novos princípios de sentimentos nunca antes percebidos no planeta. Ele próprio seria o mestre a convidar uma pleiade de espíritos encarnados como ele para o trabalho de edificar na terra os princípios basilares do Evangelho, do amor e da verdade. Assim, Jesus chega no princípio da era de Aquário, onde observa-se, consoante o livro Boa Nova, o início da era do Evangelho. Simples pescadores, às margens do Lago Mar do Tiberíades, seriam convidados por Jesus como indivíduos que ele já conhecia e chamaria para próximo de si para dividirem a responsabilidade de levar os homens e mulheres de boa vontade à paz que o mundo ainda não conhecia. É bom observar, segundo citam alguns historiadores, que naquela noite da estrebaria do nascimento do Cristo, os magos teriam ouvido um coro de anjos cantando uma estrofe que se repetia de forma muito bonita. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Um profundo significado guarda essas simples frases. Admite-se que a glória suprema é do Criador, nas alturas. Invariavelmente, o que observamos é que nós elegemos para nosso prazer, para nossa conquista, alguns objetivos que colocamos acima da própria divindade. Quando cultuamos as coisas ao invés do Deus Criador, nós trocamos os princípios de prioridade.
colocamos no íntimo de nosso foco, de nossas conquistas, as coisas materiais. O poder, a riqueza, a beleza extrema do corpo, e nos esquecemos de cultuar os valores da alma. Nos esquecemos de Deus, que deveríamos colocar na altura, acima de todas as coisas. Quando a dor e as experiências nos remete às dificuldades, às desilusões muito próprias desse mundo físico, nos lembramos de Deus. Então as coisas se arrumam. E mesmo de forma sofrida, aprendemos o que realmente é prioritário. Nesse momento, a luz do Evangelho brilha em nós e mais fácil reconhecemos que é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Então, quando o ser humano consegue desenvolver a humildade, a simplicidade de se desprender e se desapegar das coisas que nos causam dor, mais fácil a luz de Deus penetra em nossos corações. A partir daí, a paz vem até nós. E ela principia a desenvolver em nós os valores da não posse, da não agressividade, da autoiluminação e da verdade. Lembremos da história de Zaqueu, o rico cobrador de impostos daquela época, que teve a alegria de convidar Jesus para sua casa. Ao influxo daquela energia presente, ele não se cansava de admirar Jesus e de ouvi-lo e de pedir que servissem tudo para os seus discípulos. Em um dado momento, a alegria dele era tanta que ele tem um particular com o mestre. Então ele fala: mestre, nunca fui tão feliz como hoje. A tua presença em minha casa enche o meu coração de paz. E hoje eu consigo enxergar que eu tenho o compromisso de saldar minhas dívidas para com aqueles de quem eu tomei, para com aqueles a quem eu tenha feito mal, para com meus criados que me ajudaram a que eu tivesse todas essas posses. Eu sei que eles me ajudam nos meus projetos de cultivo e de conquista da minha riqueza. Mas doravante, pela beleza e pela alegria de tua presença, eu sei que eu devo compartilhar o que tenho para com todos que me cercam. E doravante, eu ressarcirei todas essas minhas dívidas e eu serei melhor do que fui ontem. Então Zaqueu começa a se desapegar das coisas. E depois daquele dia ele sente uma vontade incrível de seguir aquele jovem semideus, que tinha uma palavra que carregada de amor e de boa energia. E ele se desprende dos bens terrenos, divide com os filhos, com os trabalhadores. E chega um momento que ele diz: já fiz o que tinha de fazer aqui, agora eu devo seguir as pegadas do mestre, porque é assim que meu coração pede. E ele se desprende de tudo e passou a ser um pregador, um divulgador da boa nova, porque assim o seu coração pedia. Tanto ele fez que em sucessivas encarnações ele abraçou o trabalho de servir o Cristo como forma de devolver à vida todo aquele amor e esclarecimento que recebeu. Então Zaqueu, a partir daquele encontro, a boa nova tocou o coração dele e ele se transformou. Tantos outros tiveram esse contato com Jesus. Maria, a de Migdal, ou Madalena, uma das mais belas mulheres da época, tinha homens a seu dispor, dinheiro, obras, pinturas, uma casa farta de adereços romanos que ela recebia de todos aqueles que visitavam. Então ela se viu plena, reconhecida, mas nunca amada, porque aqueles que a procuravam só queriam a companhia dela.
o usufruto do prazer, mas não havia amor. Quando ela ouve a primeira pregação de Jesus, ela sente que aquele homem irradiava um sentimento, um calor humano, uma energia diferente, e ela não conseguiu mais esquecer dele. Ele falou de amor, ele não falou de prazer. Não conseguia dormir e chorava, então ela teve uma ideia quando anoiteceu. Se dirigiu à margem do grande mar da Galileia, o Tiberíades, alugou uma barca e disse ao barqueiro: eu quero que vá à casa do pescador Simão Pedro. Então, o barqueiro a conduz à outra margem do lago e ela se dirige à casa de Simão Pedro, em Naum. A casa estava cheia e lá estava Jesus. Quando ela se aproxima, todos a conheciam pela beleza, pela fama, mas não sentiam-se muito bem com a presença daquela mulher da vida que vendia prazeres na casa dele. Mas quando Jesus a vê, se antecipa: Maria, seja bem-vinda à nossa casa, venha, diga-me o que quer. Então ele estabelece um colóquio com ela, faz uma rápida análise psicológica, típica de um telepata, e aconselha: Maria, até hoje você conheceu os prazeres, mas tu não conheceu o que é o amor. Eu vim para que os seres que buscam sejam saciados, para os que tenham sede, beba da água sublime da boa nova. E ele disse: mestre, eu estou aqui por isso, porque ainda não conheço o amor que tu pregas, e eu preciso, sinto necessidade de te seguir e contigo aprender. Então ele realiza uma rápida palestra e cita: olha, é importante, se você quer descobrir o que é amar e o amor, que aprendas a caminhar pela senda ou pelo caminho estreito. Não estarás livre, nem tu, nem quem assim queira seguir, do apedrejamento, das críticas, dos espinhos e das dificuldades do caminho. Mas se tu queres aprender o que é amor, aprende e pratica o sacrifício, a abnegação, a caridade para com o próximo, para todos aqueles que precisam do teu, do meu ou da caridade alheia. Não é fácil, mas se perseverares, tu encontrarás ao seu tempo o amor que procura. Vá, segue, não esqueça, tenha fé, persevere no bem e siga. Mas se o senhor partir, eu sou o pastor que nunca deixarei nenhuma das minhas ovelhas perdidas. Mas um dia partirás, e quem ficarás conosco? Eu nunca abandonarei aqueles que se tornarem meus discípulos. Consoante aquilo que o Pai me confiou, eu estarei com todos até o fim dos tempos. Segue. E ela seguiu. Tanto sofreu, tanto foi incompreendida, e pelas antigas práticas não era muito bem aceita como mulher da vida, que ela se sentiu bem servindo aos leprosos, aos deserdados, aos invisíveis da época. Tanto conviveu com ele, que um dia lhe surgiu na pele as flores da lepra. E ela, mesmo assim, fazia o bem e pregava, esclarecia para eles tudo que ela tinha ouvido do mestre Galileu. E certo dia, já bem fraca, ela decide tentar reencontrar na região da Grécia, região onde ela sabia se encontrar Maria, mãe de Jesus, e João, filho de Zebedeu. Para lá seguiu. Ao longo do caminho ela sofre porque já estava doente. E quando chega num local que ela percebia
a cidade de Éfeso adiante, perde as forças e é recolhida por alguns cristãos da época que lhe dão uma cabana para ela ficar. Ela sofre e começa a ter vislumbres da Galileia, do mar, onde ela ouvia sempre as lições do mestre. Pensava que delirava. Quando se sente transportada para aquele lugar, e ela percebe que alguém ao longe se aproxima. De longe, um semblante masculino, mais próximo ela reconhece. Era ele. Maria, tu muito amor, e teus pecados te foram perdoados. Vem comigo. Acabou sua época. Vamos mudar de lugar. Então ele a recolhe nos braços, Maria transformada, e segue para os altiplanos da espiritualidade. O que queremos mostrar é que para todos, quando abraçamos as nossas cruzes, os nossos sacrifícios, nós não devemos reclamar. Devemos desenvolver a resistência, como ele aconselhou a Maria. A resistência no bem, com postura ética, com o desprendimento da posse, com o desprendimento da queixa, para que nos façamos fortalecidos na prática do bem. Não é fácil, ninguém espere desafio fácil. Todos enfrentaremos desafios onde quer que estejamos. A fidelidade a Deus e aos princípios da Boa Nova estruturarão dentro de nós a resistência idealizada. Por isso, no início da era de peixes, da grande transformação, onde o emissário da paz vem para pregar a sua nobre mensagem, iniciou-se um período da era de peixes de 2000 anos. Um pequeno ciclo para que fosse dado o necessário tempo para a humanidade absorver os princípios da lei de amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, acima de todas as coisas. Então observamos que mesmo após os 3 primeiros anos da vinda de Jesus, eis que no 5º século, Constantino abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não fora o cristianismo primitivo. Ele foi um pouco deformado, mas muito foi resguardado e muito foi preservado para que em todas as épocas as futuras gerações tivessem acesso ao Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho estava para ser esquecido, então um novo colegiado, o espírito de alta hierarquia, amigo próximo de Jesus, é designado para uma missão na Europa. Então, um antigo discípulo do Evangelho do Cristo reencarnaria para vivenciar na Terra novamente os princípios do Evangelho que estava esquecido. A igreja se esquecia da pregação do Evangelho para viver a plenitude do poder. Então ele, filho de Pedro Bernardoni e de Francisca, a sua mãe, então desce a carne Francisco, conhecido como o de Assis, na sua mocidade, influenciado pela época das cruzadas, consegue um cavalo, armadura e trilha o caminho rumo às cruzadas. Iludido pelo poder, pelo que se falava de belo na época, então ele adoece ao meio do caminho. Prendem-no, tiram-lhe tudo que ele levava, e o novo cavaleiro, mais tarde seria conhecido como o Cavaleiro da Luz. Então na prisão ele tem sonhos e recordações
de um tempo que havia vivido com Jesus. Então ele vê que o império das armas não tinha significado. Era preciso abraçar uma outra causa. Então ele se despoja dos antigos princípios de cavaleiro das cruzadas e retorna para edificar a igreja. Que ele entender a igreja de pedra, mas deveria ser a igreja, as uniões, as congregações simples da época. Então ele associa-se com indivíduos que lhe tinham afinidade e funda uma nova escola do Evangelho. Aqueles frades menores, mais tarde conhecido como a Ordem dos Franciscanos. Eventualmente, nas suas meditações, ele era visitado pelo chefe, pelo amigo divino que lhe trazia entusiasmo, orientações, pela própria mãe de Jesus. E ele auria forças para continuar o seu trabalho de educação das almas daquela ampla região, à luz da simplicidade e do mesmo amor que ele aprendera com o mestre Galileu. Um grande período passa. A era de Aquário ia se aproximando da Europa iluminista. Então, um novo grupo de almas recebeu uma nova missão. Então, depois do período do reinado de Napoleão, vem à Terra um grupo por um novo discípulo do Cristo, na pele, no corpo do professor Rivail, que seria conhecido como Allan Kardec. O emissário, mais um emissário do Cristo reencarna. E o novo colegiado traz à luz de todos os povos o Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857. Exatamente. No início, ali começaria um novo período, onde seria estabelecido na Terra os princípios da transição planetária. Segundo alguns estudiosos do mundo espiritual, a partir daquela data, seria iniciado um período de 300 anos para que a Terra fosse preparada gradualmente para receber o Consolador prometido por Jesus, e que os princípios de mudança novamente fossem levados aos seres humanos para preparar o caminho para a grande ampliação de consciência, e que os povos pudessem ser preparados para transitar da terceira para a quarta ou quinta dimensão. Ou seja, deveríamos nos preparar para nos desapegarmos da matéria para abraçar os princípios da nova era, conceituada pelo codificador no livro A Gênese. Então Kardec deixa o seu legado, porque ele codificou, recebeu várias mensagens do plano espiritual que deveria ser contextualizado no Livro dos Espíritos. 1018 questões e respostas, classificadas como perguntas e respostas de vários livros contendo esclarecimentos necessários para a libertação de toda criatura das dúvidas de todas as épocas. O plano espiritual visita a Terra, trazendo o conhecimento multimilenar de libertação. Se contarmos 18 de abril de 1857, mais 200 anos, estaremos na metade deste século atual, onde dizem que a humanidade até lá, depois de passar pelo período de dificuldades, de pandemias, de aquecimento, de esfriamento, de criação de ilhas, possivelmente de um novo continente, grandes mudanças do ponto de vista geológico, topográfico, climático, financeiro, social e econômico estão acontecendo. O que faremos? Que valores abraçaremos? Os valores físicos, financeiros,
os valores que libertam os espíritos. O que é prioritário, o que é necessário e o que é essencial. Certo dia, eu vi um conto muito interessante. Um cavaleiro templário, possuidor de muita riqueza, era muito bom. Todo lugar que ele chegava, com sua espada, seu cavalo, ele encontrava algum necessitado. Ele ia, cumprimentava e dava algumas moedas. E ele se sentia bem. Era muito rico. Então, sempre que ele ia num lugar, ele encontrava alguma família necessitada. Então, ele ia até lá, tirava moedas, ouro, joia e presenteava. Ele se sentia bem se despojando daquilo que ele já não dava muita importância. E aqueles indivíduos precisavam de algo para matar a fome. Certo dia, tanto ele deu que às vezes ele procurou a bolsa e não tinha mais dinheiro, e nem ouro, e nem joias, porque ele já tinha dado quase tudo. Então ele tirou a sua capa, a sua espada, vende, passa para alguém, você ganhará um trocado. No próximo vilarejo ele parou e ele encontrou gente ainda mais necessitada e veio pedir para ele. E veio um mendigo, triste, choroso, que não tinha mais nada, estava com fome. Disse: cavaleiro, eu te conheço a fama, dá-me o de comer e o de beber. E ele procurou tudo. Já tinha dado o cavalo, a espada, tudo que tinha. Meu amigo, eu não me dei conta, mas eu já dei tudo que tinha. Olha, estou de braços abertos. Então o mendigo veio e se abraçou a ele, ele abraçou o mendigo. Então ele aprendeu e se sentiu bem abraçando aquele pobre miserável, que ele não tinha mais nada para dar. E disse: meu amigo, eu não tenho mais nada para lhe dar, só um abraço. Que graças a Deus eu me despojei de tudo que eu não precisava, mas agora eu aprendi que eu posso me dar para você. E eu lhe abraço. E tudo que me for possível a gente vai construir junto para que você melhore. Então aquele cavaleiro descobriu depois de certo tempo que mais importante do que ter coisas e dar coisas era participar com o próprio ser a história da vida do outro. Então ele se aproximou e aprendeu o valor de um abraço. Anos mais tarde a gente olha na pessoa do médico Adolfo Bezerra de Menezes, na cidade do Rio de Janeiro, últimos anos do século XIX. Depois que já não tinha o que dar, que já tinha dado o anel de formatura, alguém veio lhe pedir alguma coisa. Ele dá um abraço e aconselha o cidadão que procurava emprego a colocar água e a orar a Maria, mãe de Jesus, pelo bem da família dele. Isso é o que eu posso te dar, meu amigo, eu não tenho mais nada. Eu te dou o meu abraço e o meu conhecimento. Pede à mãe que o filho atende. E assim ele fez. E aprendeu que quando não tivesse mais nada para dar às pessoas, ele deveria dar a energia do próprio coração bondoso, que poderia operar muita coisa que a gente ainda não conhece. Porque a energia do amor, do bem, do desejo de ajudar o outro, por si só já representa um elemento de transformação. Estes seres aprenderam na simplicidade com Jesus a abrir mão da posse para valorizar a pessoa humana, para dividir, ouvir, somar com os outros. Quando a gente não tiver o que dar, a gente pode dar uma palavra, uma orientação, um bom sentimento. Porque Jesus não possuía nada para dar, do ponto de vista físico, mas ele tinha algo que nenhum de nós tem: muito amor, muito conhecimento e muita bondade. Entramos agora, a partir de 2012, na era de Aquários. A transição planetária se faz mais presente.
E para que as consciências consigam mais rapidamente a expansão para um mundo melhor, é preciso que a gente priorize os valores espirituais, em detrimento da posse das coisas. Porque não somos donos de nada, nem desse próprio corpo, que é um empréstimo da natureza. Quando conseguirmos praticar os princípios de doação e de convivência com o próximo, estaremos exercitando os princípios da nova sociedade, estabelecendo na Terra os princípios da grande fraternidade. Todos os seres que já conseguiram a expansão da consciência e a iluminação são chamados hoje seres que ascensionaram, que se elevaram, que se iluminaram, porque expandiram a consciência e atingiram e conquistaram o princípio da fraternidade plena. Que o Senhor da vida nos ajude a compreender esse princípio e que tenhamos piedade por aqueles que não nos compreendem, mas que não deixemos de guardar em nós os princípios da fraternidade. Quando não tivermos o que dar ao outro, que a gente possa passar o bom sentimento, um abraço, um aperto de mão, um toque no ombro, o respeito. Mais vale alguém que faz do que alguém que possui. Se você quiser aprisionar o outro, não faça isso. Cative, porque seremos eternamente responsáveis a partir do momento que a gente cativa a amizade e o respeito do outro. Uma vez assim realizado, as correntes da amizade estabelecem elos por longa vida e longo tempo. Campo Formoso, a cidade dos belos campos, também foi planejada por uma equipe espiritual, que aqui se estabeleceram, que para aqui planejaram o crescimento dessa terra, através de seres que daqui se aproximariam para estabelecer as bases do Evangelho de Jesus. A grande estrela que atua e ilumina esta grande região é um discípulo amado de Jesus e deseja para todos um Natal, um período de boas festas, de doação interna para o outro e para o ambiente, com a força de sua luz e de sua paz. Muita luz, muita paz a todos os irmãos fraternos. Muita paz. Depois de ouvir essa mensagem belíssima, referida por nosso irmão Ancioli, a quem agradecemos, vamos agora levar nossos pensamentos ao nosso convite. Senhor Deus, nosso querido Mestre Jesus, estamos aqui ainda sentindo as emanações alegres da celebração do teu Natal. E pedimos que nos mantenha fiéis aos nossos bons propósitos. Propósitos de fé, de amor, de resiliência, de paciência com o nosso irmão, porque muitas vezes ele também tem paciência conosco.
e nos ajuda, Senhor, a nesse próximo ano estar mais empenhados no estudo da nossa doutrina, porque é através dela que teremos a luz para seguir no caminho da nossa evolução espiritual. Senhor Jesus, sê conosco a cada momento, renasce a cada amanhecer em nossos corações, e que a cada dia, a exemplo de Paulo, possamos te perguntar: Senhor, que queres de mim nesse dia? Que queres que eu faça? Entregarmos a nossa vida a ti e sermos, pelo menos, um foco pequeno de luz, e com certeza essa luz se ampliará em teu nome e para o teu louvor. Que assim seja. Feliz 2024 para todos.
esquece o passado e vem cantar com Jesus na vida. Que vale o bem, que vale o bem que se faça vossa luz. Amigos e amigas, mais uma excelente palestra, uma bela apresentação musical. Desejamos uma ótima noite a todos e a todas. O trabalho continua, uma boa semana e um feliz 2024 de muita paz e luz. A água fluidificada está servida aqui à mesa. Tomemos todos com muita fé. Informamos ainda que no próximo sábado não haverá o estudo sistematizado da doutrina espírita, em razão do final de ano. Aí muita gente estará viajando. Paz e luz.